Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Guilherme Assunção, sou psicólogo, psicoterapeuta, trabalho com abordagem centrada na pessoa há mais de 15 anos, atendendo a pessoas jovens, adultas e idosas. E uma outra parte do meu trabalho, ali desde 2012, é dedicada a uma temática bem específica, que é a temática das pessoas adultas abusadas sexualmente na infância e adolescência, as PASEAs. Hoje estamos aqui no nosso 47º episódio do podcast Talão à Luz. Como agora está tendo uma frequência melhorzinha, consegui organizar e agora eu gravo o episódio com o pessoal da comunidade, já consigo postar lá no YouTube, as pessoas já estão vendo lá e tal, algumas pessoas estão comentando comigo e está sendo bem legal estar fazendo esse movimento aqui. E hoje eu quero fazer um episódio um pouco diferente, né? Desde que eu comecei esse movimento de estar gravando o podcast aqui com vocês e estar com as pessoas da comunidade aqui, que eu fico querendo ter um momento mais interativo, né? Onde o pessoal tá aqui comigo, na sala do Zoom, conversando, vendo o podcast, e quando termina a gravação, a gente vai lá conversar, aprofundar os conteúdos que eu trabalho aqui, né? Só que assim, o podcast, como muitas vezes é uma conversa que é muito rápida, eu vou falando e tal, então a interação tem acontecido mais, acontecido menos e tal, mas hoje eu tô querendo que seja uma coisa mais interativa, por quê, né? Porque eu quero falar de como é que tá sendo a nossa vivência aqui na comunidade. Eu tenho comentado lá no Instagram que tem a comunidade da Lama Luz, que quem vai fazer os cursos agora que eu tô lançando lançando nesse mês, pra gente começar em agosto, vai ter um ano de bônus de participação na comunidade. Então eu tenho falado da comunidade, mas eu queria falar um pouco mais para vocês de como é que tá sendo a vivência da gente aqui. E, logicamente, como vocês sabem, eu adoro falar muito, então eu poderia gastar minhas meia hora, 40 minutos aqui só eu falando da comunidade. Só que eu achei que poderia ser mais rico se as pessoas da comunidade também pudessem, de alguma forma, falar, relatar um pouco de como é que está sendo a vivência delas, para a gente poder trazer para cá e poder refletir um pouco e conversar, enfim, compartilhar com vocês um pouco de tudo que está sendo tão rico por aqui. Então, mas como não vai dar para o pessoal aparecer aqui no vídeo, seja por uma questão mais técnica mesmo, ou pela questão da própria preservação das pessoas, né? Então, o que vai acontecer é que eu vou iniciar aqui o episódio, mas também vou estar aqui no chat, eu vou estar, de alguma forma, olhando mais para o chat e o pessoal vai participar um pouco mais para trazer para vocês o relato das pessoas sobre como é que está sendo estar aqui. E aí eu vou também falando a partir disso. Não sei muito bem como é que vai ser não, porque vai depender do que o pessoal escrever, né? Então, mas eu estou muito contente de poder compartilhar um pouco mais da vivência da gente, né? De alguma forma, meu trabalho tem sido esse lugar de desconstruir esse muro do silêncio e pensar em formas cuidadosas de ir desconstruindo esse muro. E a comunidade é esse espaço. Mas depois eu falo um pouco mais sobre isso. Primeiro eu vou fazer o que eu sempre faço, né? Que é o meu alerta de gatilho. Esse episódio, apesar de ser um episódio que talvez seja um pouco mais de celebração, de partilhar coisas boas, de partilhar muitas coisas legais, mas inevitavelmente esse episódio vai ser para falar da temática do abuso sexual, né? E falar sobre essa temática não é simples, e eu sempre faço meu alerta de gatilho, que é para você que está aqui me escutando, se esse tema do abuso sexual é um tema sensível para você, que você possa ter cuidado ao estar aqui me escutando, ao estar aqui acessando esse material. O que a gente falar por aqui de alguma forma pode evocar em você lembranças, memórias, respostas no seu corpo, enfim, algumas dores, coisas que você talvez não consiga nem nomear muito bem, mas que você consegue sentir. E é importante que você possa cuidar disso para estar aqui comigo. Não é que você não possa estar aqui, não é que você tem que parar de assistir esse vídeo, mas é você entender, você reconhecer que talvez estar aqui pode gerar algum tipo de desconforto, algum tipo de situações para você que é importante que você cuide para que esse acesso daqui não tenha que gerar ainda mais sofrimento, ainda mais desafio para esse momento, né? Então é sempre bom lembrar que falar sobre paz é encontrar um equilíbrio entre a necessidade de a gente tirar esse tema do silêncio, mas também uma forma de fazer isso de maneira cuidadosa, para que realmente seja mais cuidadoso com todo mundo. Então esse arte gatilho sempre é, no final das contas, de você lembrar de cuidar de você ao estar aqui comigo, tá bom? É isso. Então assim, antes de começar a ler os relatos das pessoas aqui, eu estava querendo só contribuir com uma coisa que é falar do início da comunidade, né? Desde que eu comecei a fazer esse trabalho com as PASEAs, que eu pensei em ter um lugar onde a gente pudesse falar mais abertamente sobre essa temática.
Isso começou quando eu fazia algumas reuniões presenciais lá no espaço terapêutico que eu tinha entre 2017 e 2019, talvez. E sempre era muito significativo, porque eu abria um encontro que fosse aberto para qualquer pessoa, eu não botava se tinha que ser psicólogo ou não e tal, e as pessoas chegavam lá, pessoas variadas. E era interessante, porque eu nunca perguntava o que é que as pessoas foram fazer lá no encontro, né? Eu só começava a falar, era um encontro meio teórico para falar sobre abuso sexual, mas eu sabia que em algum momento alguma pessoa iria falar, que era Pásia, eu nem chamava de Pásia naquele momento, e eu sabia também que quando uma primeira pessoa falasse, eu saberia que viriam outros relatos. Muitas vezes a demora era só para a primeira pessoa falar. Como tem uma vez até que uma participante falou assim, Guilherme, foi muito estranho, porque eu achei que eu era a única pessoa aqui nessa roda que veio aqui por um interesse pessoal. Eu achei que todo mundo que estava aqui era só porque era psicólogo e tal, não sei o que. Eu achei, eita caramba, sou eu que estou aqui porque passei por isso. Mas quando eu abri a boca para falar, é um pouco estranho o relato da pessoa, né? É um pouco estranho porque é triste saber que tantas pessoas passaram por isso, mas eu me senti bem porque eu não estou sozinha com isso e poder ouvir outras pessoas e tal. Então, essa complexidade, essa ambiguidade em relação a essa temática, né? Então, desde que eu fazia esses encontros lá atrás, que eu pensava, caramba, como seria importante ter um lugar para fazer isso. A comunidade, ela não é esse lugar que tem a finalidade terapêutica, ela não tem o grupo terapêutico, eu quero começar também um primeiro grupo terapêutico com isso, mas a comunidade não tem nem essa função de ter que ser um grupo terapêutico, mas é mais um lugar onde a gente possa estar se encontrando, e trocando, e partilhando um pouco sobre a vida da gente, podendo se conhecer mais, poder saber dos desafios de cada um, poder realmente estreitar amizades. Tem coisas acontecendo na comunidade que estão realmente muito próximas de uma relação de amizade que está se construindo e tal, então tá sendo um momento muito bacana. Então eu sonhava com isso desde muito tempo e tá sendo muito bom poder ver isso se materializar. Muito bom ver se materializar atualmente com as pessoas que estão chegando, as pessoas que estão no curso. Se você não sabe ainda, todo mundo que participa da comunidade, as pessoas fizeram cursos comigo. Eu coloco isso só para poder tentar construir um ambiente ainda mais cuidadoso na comunidade. Eu não queria, já que é um espaço onde as pessoas se abrem de maneira mais significativa, eu não queria que a gente tivesse aqui algumas falas que são tão reprodutoras do muro do silêncio, que é estrutural, e eu queria que não tivesse aqui. Lógico, eu não posso garantir que essas falas não vão chegar em algum momento, mas eu vejo que quando todo mundo passa pelos cursos, as pessoas ficam com um pouco mais de sensibilidade, conseguem de alguma forma entender essa complexidade da temática e essas posturas tendem a diminuir. Então, está sendo muito bom estar com as pessoas aqui para a gente poder estar partilhando tudo isso. E está crescendo e já estamos querendo sair. Atualmente a comunidade ela é virtual, né? Ela acontece aqui no online e tal, mas já estamos pensando em formas de criar mais momentos presenciais, de estar mais juntos e tal, mas depois eu compartilho um pouco mais de tudo isso. Mas é isso, queria dizer que eu estou muito feliz com esse movimento, que era um sonho que eu tinha desde que eu comecei a trabalhar com essa temática e agora está se realizando aqui, estando com o pessoal. Mas enfim, deixa eu começar a ler um pouco do que esse povo está colocando aqui para comentar e trazer para cá, né? Deixa eu ver. Enfim, uma participante colocou aqui: participar de uma comunidade voltada para conversar sobre minha experiência de abuso sexual me fortalece. Às vezes dói, mas é libertador. Participar de uma comunidade em que todos também tiveram essa mesma experiência traz alívio, porque sei que todos me entendem. Não tem julgamentos, não tem certo ou errado. Cada um tem seu tempo e isso é respeitado por todos. A comunidade é um espaço libertador. Isso é muito legal, porque assim, é uma coisa que eu tenho falado sempre para as pessoas que estão dentro da comunidade e para as pessoas que estão fora da comunidade, que não estão participando aqui ainda, né? Isso que a pessoa trouxe aqui, para mim, traz várias coisas que são muito significativas, mas a primeira que eu queria abordar é a dimensão do tempo. Pra gente que é pásia, a dimensão do tempo ela é muito significativa, em várias camadas e várias facetas. Desde quanto tempo, qual foi o tempo que o abuso sexual começou, por quanto tempo durou, quanto tempo até eu me lembrar disso, há quanto tempo que eu demorei para falar sobre isso, enfim. Mas enquanto pásia, eu acho que a dimensão do tempo que é esses longos anos que a gente vive entre a experiência do abuso sexual aconteceu lá e a gente está aqui enquanto pessoa adulta vivendo isso. Então, o tempo é um fator muito importante. E
No que a participante trouxe aqui agora, eu acho que também tem uma dimensão legal, que é o tempo de cada pessoa em conseguir se aproximar dessa experiência de maneira mais voluntária, de maneira mais profunda mesmo. Eu digo voluntária porque, inevitavelmente, o abuso sexual, ele sempre esteve presente na vida da gente. Só que muitas vezes a gente precisou se afastar dele para poder sobreviver. Então a gente vive a experiência como se a gente tivesse vivido sem se aproximar muito dele. Ele estava ali, mas a gente não olhava muito para ele. Só que é quase que um paradoxo. Quanto menos a gente olha para o abuso sexual, mais ele se torna presente na vida da gente de maneiras que a gente não consegue nem reconhecer. Então, quando eu digo as pessoas se aproximarem dessa temática de maneira voluntária, porque inevitavelmente ele estava aí. Mas quando as pessoas decidem, de alguma forma reconhecem que esse tema é importante e que tem que ser trabalhado, tem que ser cuidado e tal, muitas vezes não é no primeiro momento que eu penso nisso que eu consigo já dar um passo para poder, sei lá, começar uma psicoterapia, fazer um curso, entrar na comunidade, resolver abrir a boca e falar e tal. Não. Muitas vezes, quando eu começo a mexer com essa ferida, vai precisar levar um tempo para eu conseguir me sentir seguro ou segura para poder dar alguns passos. E é interessante porque isso pode gerar um descompasso na cabeça da própria Pásia, porque a Pásia pode dizer, não, agora que eu sou adulta e sei que eu deveria falar sobre isso, então eu quero falar isso para ontem, para todo mundo, vou falar com minha família, vou falar com não sei o que e tal. Só que não é tão simples assim. Cada Pásia carrega em si uma criança e essa criança tem lá seus processos. Se esses anos todos foram de silêncio, essa criança pode estar muito viva dentro de uma Pásia e isso de alguma forma faz com que sair do silêncio não seja tão simples. Então isso que a participante trouxe aqui, que cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem um lugar desse respeito em relação ao tempo, aos limites de todo mundo, para mim isso é muito significativo, assim. É muito significativo porque isso permite com que as pessoas elas possam se aproximar do jeito que for possível. Tem pessoas que estão na comunidade, por exemplo, e elas nunca participaram de um encontro ao vivo, mas elas leem tudo que estão ali, que está acontecendo ali no grupo do WhatsApp, vai ver as postagens e tal, algumas vezes comenta comigo no privado e tal, mas a pessoa, pelos motivos dela, aí entra no outro ponto que a pessoa trouxe aqui agora, né? Não tem um certo e errado, né? Então, já que a comunidade é um lugar para a gente poder sair dos nossos silêncios, poderia ser ter talvez uma postura mais ativa da minha parte. Vamos, pessoal, vamos falar, vamos compartilhar, vamos meter a cara, vamos desconstruir, derrubar esse muro do silêncio e tal. Mas não, é muito forte. Como o abuso sexual é uma temática cheia de ambiguidades, é muito forte esse lugar de respeitar cada momento de cada pessoa e valorizar talvez os pequenos passos que as pessoas possam dar. Então, se a pessoa consegue talvez só estar aqui, por exemplo, e comentar uma coisa aqui e ali, não consegue participar muito, mas quer participar um pouco e tal. Então, só esse movimento para mim já é muito, muito, muito feliz, me deixa muito feliz. Então, cada pessoa vai chegando no seu tempo, cada pessoa vai chegar no momento de poder se abrir um pouco mais. Então, a gente tá, acho que eu já compartilhei com vocês, né, que a gente tá, de alguma forma, não tá caminhando tão rápido quanto eu gostaria, mas enfim, de novo, cada coisa no seu tempo, mas a gente tá escrevendo um livro, né? Tem algumas pessoas que estão envolvidas nesse projeto de escrever o primeiro livro da gente enquanto comunidade para poder falar das nossas histórias. Então, isso leva um tempo. Na comunidade, a gente vai descobrindo qual é o tempo de cada pessoa, no que é que cada pessoa se sente mais segura ou não para poder se arriscar a falar um pouco mais e tal. Então, tá sendo muito, muito, muito legal a gente poder vivenciar todas essas coisas, né? Um outro ponto aqui desse relato, desse primeiro relato, a pessoa diz que às vezes dói, né? Mas é libertador. Eu acho que essa é uma outra ambiguidade que eu acho que faz parte desse trabalho. Seria muito bom que fosse somente um lugar de venha pra cá que tudo vai ser lindo e maravilhoso e as dores vão sumir, agora você vai se ver uma outra pessoa e você não vai sentir nada do que você já sentiu ao longo desses anos todos. Era muito bom que eu pudesse prometer isso, mas não dá pra ser assim. Não dá pra ser assim. Eu lembro que teve um episódio de um podcast que eu falei das dores do abuso sexual e eu fiz uma analogia com um período que eu tive um rompimento de algum músculo, por questão aqui da clavícula, enfim, agora eu tô esquecendo um pouco como é que era o processo, mas enfim, eu passei muito tempo sedentário,
sem fazer exercício nenhum, e depois comecei a me exercitar de maneira meio rápida, sem fazer um processo de trabalhar a mobilidade da minha musculatura. E aí, como fazer exercício de impacto, rompeu e tal, e aí tive que fazer um bocado de tempo lá, de fisioterapia e tal, e por aí vai. E aí, quando o fisioterapeuta ele pegava aqui na parte das minhas costas e ele ia ver como é que estava o músculo, doía tudo, e ele meio que fazia um processo de esticar um pouco mais, e era uma dor que era insuportável. Eu dizia, caramba, tá doendo muito. Ele falou assim, Guilherme, infelizmente eu não tenho como trabalhar essa mecânica aqui sem doer, porque tá tudo enrijecido. Faz muito tempo que esse músculo tá de uma forma X, e agora pra gente poder adquirir mobilidade de novo, vai ter que de alguma forma esticar e puxar, e isso vai trazer dor. E eu pensei, caramba, é assim na psicoterapia também, é assim com as fases também. Como a gente carrega uma ferida que já está de alguma forma guardadinha da gente há muito tempo, tocar nela inevitavelmente vai trazer dores. Não tem como fazer isso. Só que tem algumas pessoas, de novo, a dimensão do tempo, tem algumas pessoas que vão se sentir seguras e vão poder dar um passo de chegar e falar sobre isso e mergulhar nisso e tal. E tem pessoas que vão olhar um pouco e depois vão se afastar um pouco mais, vão querer passar um tempo sem tocar nesse assunto de novo, depois se aparece de novo. Enfim, é uma dinâmica de aproximação e distanciamento da temática que não dá para negar que isso acontece. Então, por quê? Porque tá aqui, de alguma forma, pode ter evocadores. Então, traz dores, mas também pode ser muito libertador. Então, eu tenho dito, né, que esse nome da lama à luz, de alguma forma, representa muito o que a gente vive na comunidade, nos cursos, porque é olhar para muita lama, mas ao mesmo tempo conseguir enxergar luz no meio disso tudo. Por isso que essa frase de dói, mas é libertador, para mim faz muito sentido. E isso está sendo muito legal de estar aqui, né? Deixa eu ver aqui mais relatos que tem por aqui. Uma outra pessoa trouxe uma outra fala assim: participar da comunidade é como encontrar um oásis no deserto. Após uma grande caminhada entre estradas tortuosas e no meio de caminhos desafiadores. Encontrar este oásis trouxe um acalento ao meu coração, uma certeza de não estar mais só. Hoje posso dizer que os desafios continuam, mas a solidão está sendo dissipada. Sou imensamente grata por estes encontros. Eita, eu acho que quando eu comecei a falar, né, no começo, eu ia tocar nesse ponto especificamente, não toquei, que bom que a pessoa trouxe aqui. Que é a questão da solidão, pessoal. Eu acho que quando eu criei a comunidade, quando eu pensava nisso, eu pensava justamente nesse ponto, né? A vivência de... Eu sempre escuto isso, assim, então eu ainda não escutei realmente uma pessoa que me trouxe um relato diferente de que a vivência dela enquanto paz já ter sido uma vivência muito aberta e compartilhada com outras pessoas e tal, não. Geralmente o que eu escuto são pessoas que viveram muitos longos anos de maneira muito solitária, sentindo uma pessoa diferente de todo mundo. Parecia que todo mundo funcionava de um jeito X e a pessoa era diferente, era mais estranha, era mais pesada, era triste, não teve direito de ter infância, porque logo foram queimadas etapas ali do desenvolvimento que deveria ter sido um desenvolvimento mais seguro, mais cuidadoso, com vínculos mais seguros. Então, muitas vezes uma pásia, ela se sentia como fosse uma pessoa onde ela não pertence a lugar nenhum. Parece que eu já escutei muito essa fala assim, como se eu caminho pela vida, participo de vários grupos de alguma forma, mas parece que tem algo que é só meu, e nesse algo só meu que eu não compartilho com ninguém, eu sinto que eu de fato não consigo pertencer a lugar nenhum. Porque é isso, né, pessoal? Imagina se o abuso sexual é um segredo que eu tenho, eu precisei fazer isso lá atrás e sustento isso a vida toda, eu precisei guardar esse segredo. De alguma forma parece que por mais que eu frequente lugares, que eu esteja com pessoas, que eu esteja com um bocado de grupos, parece que sempre tem esse muro do silêncio que coloca um distanciamento que não é, essa aproximação nunca é tão inteira assim. Então é como se sempre tivesse ali, e olha, o abuso sexual não é uma parcelinha pequena da vida da pessoa, sei lá, vamos supor que eu tenho ali um grupo que eu me identifico, que eu falo muita coisa, mas vou deixar apenas o abuso sexual de fora. Mas infelizmente o abuso sexual, como eu já falei várias vezes, é essa sementinha ruim que foi jogada num terreno muito fértil. Então o abuso sexual de alguma forma sai se espalhando na vida da pessoa. Então ao a gente estar frequentando um grupo
e eu ter que não poder falar nada que toque no abuso sexual, uma série de experiências, uma série de situações é como se já ficasse num impedimento de poder ser compartilhado. Então é como se eu tivesse sempre que estar me economizando nas relações porque não é seguro me dar por inteiro. É como se pudesse ficar sempre no lugar de hipervigilância, de não poder deixar esse assunto sair. Então é uma situação que acaba deixando a gente muito isolada dentro desse silêncio, dentro desse segredo. E aí o que a pessoa traz aqui que eu acho muito legal é que essa imagem, né? Eu gosto das imagens, né? Tanto que meus cursos tudo tem imagem. Então essa ideia de encontrar um oásis no deserto é muito legal, porque de alguma forma encontrar outras pessoas, como até a própria pessoa, a primeira participante falou aqui, encontrar outras pessoas que viveram experiências parecidas, né, pessoal? Vamos lá. Eu sempre gosto de dizer que o abuso sexual não acontece da mesma forma para todo mundo. Então, cada pessoa vão ter detalhes, e nos cursos que eu faço, a gente dá para ver que muitas vezes um pequeno, entre aspas, pequeno detalhe faz toda uma diferença no desenvolvimento daquela pessoa ali e tal. Então, eu nunca vou poder dizer que todas as pazes vivenciaram a mesma experiência, mas ao estar falando mais com tantas pazes, é incrível ver como temos coisas comuns. Então, essa sensação de alguma forma falar e o outro escutar o que eu falo, ou conhecendo um pouco mais de perto essa realidade, caramba, traz um lugar de que a gente inevitavelmente deixa de se sentir tão sozinho. Tem outras pessoas, existem outras pessoas nesse mundo que talvez conhecem um pouco da minha dor. Logo, eu não sou a normal, a louca, a vitimizada, assim, a que fica me vitimizando, fazendo mimimi. Porque é isso, né? As pazes, elas sofrem por uma coisa que foi lá atrás. Então, tem uma sensação de, caramba, esse sofrimento é um sofrimento legítimo mesmo? Será que eu tenho o direito de ficar sofrendo por isso? Será que eu não tinha que fazer o que já falaram pra mim? Ah, deixa esse passado pra trás, vai viver a tua vida. Você agora é uma adulta, você não sei o quê. Então, poxa, eu queria acreditar nessas frases, mas eu sinto tantos pesos que parece que aquele passado é importante pra mim. E aí, quando a pessoa fala isso aqui na comunidade, parece que todo mundo entende, porque todo mundo sabe quando o passado pesa, né? Ou quando esse passado não passou. Então, isso, de alguma forma, é como se devolvesse pra gente um lugar de uma humanidade, sabe, pessoal? Eu sou uma pessoa normal, entre aspas, sabe? E isso é muito significativo, poder ver isso na fala das pessoas, poder ver que eu falo, as pessoas entendem, ver que as pessoas falam e eu entendo, e eu me identifico, e isso me ajuda a pensar em coisas que eu não tinha pensado ainda, e talvez até encontrar soluções que eu não tinha pensado ainda, pessoas que já estão conseguindo falar mais, outras que estão um pouco no começo e não conseguem falar muito, e a gente vai trocando essa riqueza de experiência, tem sido muito, mas muito significativo. Então, gosto muito dessa imagem de um oásis no deserto, assim, é um lugar onde um lugar que a gente não conseguiu encontrar antes, nesses caminhos tortuosos que a pessoa colocou aqui. Então é muito, muito massa. E essa frase que ela fala é isso, né? Quer dizer que você entrou aqui e agora os desafios acabaram, tudo tá lindo e maravilhoso? Não, eles continuam, só que agora você não tá mais sozinha, né? Agora você tá aqui com mais gente pra te apoiar. Muito legal. Tô adorando esses relatos. Acho que eu vou ficar fazendo uns podcasts só assim, né? Das próximas vezes. Eu vou querer falar mais nada. O pessoal tá rindo aqui. Deixa eu ver aqui outro relato. Eu já participei de grupos terapêuticos que funcionavam de formas diferentes, mas nunca participei de uma comunidade com a temática do abuso sexual. Apesar de ser um assunto difícil e delicado, eu me sinto contemplada em vez de me sentir inadequada, pois parece que esse assunto nunca é pesado demais para ser trazido ou abordado. Eu não tenho medo de parecer repetitiva ao trazer esse tema outra e outra e outra e outra vez. Parece que o tema não fica cansativo demais e sempre sinto que há espaço para falar sobre as diversas camadas que envolvem essa temática. Eu já falo sobre o abuso sexual na minha vida há mais de 20 anos. Peraí, aqui já é outro relato. Deixa eu ficar nessa daqui, depois eu passo para outro, que senão é muita coisa. Peraí. É interessante esse relato que essa pessoa trouxe aqui, por quê? Porque é isso. Mesmo nos lugares onde a gente talvez considere que cabe a dor do abuso sexual, ainda assim fica uma vozinha dentro da gente, que são esses ecos do silêncio lá de trás, desde quando a gente é criança, que diz assim, será que realmente você pode falar sobre isso?
Eu digo nesses lugares porque, né? Como a pessoa falou, que já participou de outros grupos terapêuticos, a maior parte das pessoas que estão na comunidade são psis, tem alguns que não são psis, mas a maior parte é psi. Então, muitas dessas pessoas já fizeram psicoterapia durante anos, já participaram de grupos, já participaram de vivências e tal, mas a temática do abuso sexual, ela é muito pouco falada. Mesmo nesses contextos terapêuticos, é até importante a gente pensar sobre isso, pessoal, porque, vê só, se a gente está falando de vivências terapêuticas ao longo de tantos anos, e a gente sabe que a quantidade de pessoas, a quantidade de pásias que existem é enorme. Então, como é que nesses contextos que, teoricamente falando, se deveria trabalhar tudo, muitas vezes isso nunca aparece? Isso tá ficando onde? Então, muitas vezes a gente tá entendendo aqui na comunidade tá percebendo que muitas vezes as pessoas não se sentiram à vontade, seguras, não sentiram de alguma forma de que, como a pessoa falou aqui, que esse tema não ia ser cansativo, pesado demais, inadequado e tal. Então, mesmo numa psicoterapia, mesmo num trabalho onde de alguma forma isso deveria caber, parece que isso é difícil. A gente passou por uma experiência de grupo, nem sei se vai aparecer aqui nos relatos depois, porque tem mais gente chegando aqui, mas a gente passou por uma experiência de grupo, onde tinham algumas páginas da comunidade e as pessoas ficaram com esse receio no começo, ficaram, pô, velho, será que dá? Será que cabe aqui nesse grupo? Era um grupo que era uma vivência de um dia inteiro, onde a gente estava disponível para poder falar sobre o que a gente quisesse colocar ali. Mas duas pessoas ainda se perguntaram, pô, será que esse tema cabe aqui? Porque parece que o pessoal está numa vibe um pouco diferente, apesar de muitas pessoas estarem falando de coisas que pareciam ser de abuso, mas a gente não sabia por conta do muro do silêncio. Então, as pessoas ficaram nessa dúvida, eita, será que cabe? Será que realmente não vai pesar o rolê, como o pessoal fala? Será que isso não vai ser ruim para as pessoas? Então, é interessante pensar sobre esse muro do silêncio, pessoal, porque se não for possível essas dores caber nesses espaços, onde é que elas vão caber? Onde? Na família a gente não consegue falar, porque muitas vezes o abusador está dentro da própria família. Com os amigos, muitas vezes é pesado também. Ninguém tem a ver com esse meu passado, ninguém talvez vai saber o que fazer com isso e tal. Amigos de trabalho, até muitas vezes nas relações afetivas, a gente fica com receio de falar sobre isso, porque a gente não sabe como a outra pessoa vai reagir. Então, caramba, é nesses lugares que isso tem que caber. Então, que bom que aqui na comunidade cabe, a gente pode falar, e pode falar, e pode falar. A gente tem um encontro por semana, pessoal, para falar sobre isso. E é interessante, porque eu tô imaginando que em algum momento talvez o pessoal canse, mas, pô, tá sendo tão massa. Uma participante um dia desse falou, foi na quarta-feira, teve um encontro com a comunidade que foi massa. Na quinta-feira ela falou, tá com vontade de encontrar vocês de novo. Eu falei, eita, tá vendo que massa. Aí lembra de novo a ideia do oásis no deserto, né? Como a gente tá conseguindo encontrar aqui uma coisa muito especial. Talvez um dia canse, talvez. Aí a gente inventa outra coisa. Deixa eu ver aqui mais coisas, mais relatos. Eu já falo sobre abuso sexual na minha vida há mais de 20 anos, mas é diferente falar sozinho na terapia. Ainda que o psicólogo que esteja ali comigo o tempo todo, e atualmente o Guilherme é meu psicólogo, e eu sei que ele também passou por isso. Mas falar na comunidade é ter a oportunidade de ouvir outras pessoas falando um pouquinho sobre si mesmas e as experiências, e isso vai dando voz, vai dando mais espaço ainda para esse assunto dentro de mim. Eu também vou me sentindo mais normal, olha que legal, tinha a Farra falando antes, quando ouço outras pessoas falando sobre elas, suas emoções, seus pensamentos, e assim não me sinto mais sozinha, e isso faz toda a diferença. É interessante, né, estar refletindo sobre isso aqui na comunidade, que Vamos supor isso, né? Tem algumas pessoas que fazem terapia há não sei quanto tempo e na psicoterapia, de alguma forma, puderam falar do abuso sexual. Só que, volto a dizer, o abuso sexual é como se fosse esse tema que é trancado a sete chaves, e se essa temática puder ser falada, vai ser falado no lugar dali da psicoterapia, que é um lugar ali meio bem sigiloso, bem intimista, meio caixa preta, né? Assim, onde ninguém sabe muito bem o que acontece ali dentro. Então, parece que ali é o lugar para eu poder falar sobre isso. E tá tudo bem, se você só conseguir falar na terapia, tá tudo bem. Só que é interessante que nesses movimentos que eu tenho feito aqui, de cursos e palestras e Instagram e a comunidade, de alguma forma é como se eu ainda acho que a psicoterapia é um lugar, assim, de alguma forma privilegiado para a gente poder adentrar nessas dores. Mas aqui na comunidade, para quem já está se cuidando, a gente começa a vivenciar uma outra realidade que é como é que eu posso olhar para esse assunto saindo das quatro paredes do consultório, assim?
Como é que eu posso entender que esse muro do silêncio é algo que me aprisiona, que aprisiona todo mundo? E que vontade é essa que eu tenho? A partir do momento que eu começo a fazer um curso que a gente fala abertamente sobre isso, né? Eu sempre digo para as pessoas que eu não posso garantir que nos cursos que eu faço vão ter relatos de pessoas. Na verdade, eu digo que todo mundo que faz o meu curso vai conhecer outra Pásia porque eu sou Pásia e sobre a minha história eu falo. Mas eu nunca posso garantir que outras pessoas vão falar. Por quê? Porque eu não fico no curso catucando o povo, né? Vamos, pessoal, fala aí, não. Nos meus cursos não tem, no primeiro momento, lugar de vamos agora todo mundo se apresentar para agora falar qual é o seu interesse, seu objetivo. Não, eu não peço para ninguém fazer isso porque eu não faço a mínima ideia de quem é que está lá do outro lado da telinha, né? Tá sendo online e o que é que a pessoa está fazendo ali. Então eu começo a falar e falo de mim, só que todos os cursos que eu fiz, não teve nenhum que não teve isso. As pessoas quiseram falar. Lógico, porque mesmo não sendo a comunidade, sendo somente o curso, talvez seja um pouco parecido com o que a pessoa trouxe aqui, né? Esse oásis no deserto. Nunca participei de um grupo, de uma reunião, de um curso, onde fosse possível falar abertamente sobre isso. Onde o facilitador, ele mesmo chega e se coloca na roda e fala das experiências dele de maneira mais aberta e tal. Então as pessoas, elas sentem vontade de compartilhar um pouco mais das suas histórias. E isso tem sido muito significativo. Então, assim, só que quando a gente começa a fazer esse movimento no curso, na comunidade, é como se a gente começa a pensar, por que esse assunto que acontece com tanta gente, que deixa tantas marcas, por que esse assunto não pode ser falado mais abertamente em outros lugares, né? Então a comunidade, ela tá fazendo a gente poder ampliar um pouco mais disso, de tentar não necessariamente deixar o abuso sexual somente na sala da psicoterapia, mas estar aqui na comunidade, e as pessoas estão começando a sentir a necessidade de poder conversar mais com as pessoas que estão no seu entorno. Nem a vida de uma Pásia, pessoal, nem sempre é uma vida solitária, que a pessoa não tem relações significativas, de amizades, até com jogos familiares, não. Muitas vezes até pode ter pessoas próximas da gente que a gente poderia compartilhar, só que a gente não compartilha. Só que como a gente vai vivendo isso aqui na comunidade, isso começa a parecer, eu vou falar da musculatura de novo, parece que tem algum músculo que estava ali atrofiado, que é esse lugar da comunicação, que aqui na comunidade a gente parece que vai começando a exercitar um pouco mais, a trazer esse lugar de normalidade, né? Não tem que ser um tabu, não tenho que ter vergonha desse sentimento, não tenho que ter vergonha porque eu não soube o que fazer, porque eu nunca falei, porque eu senti alguma excitação. Então a gente trabalha tantas coisas aqui que parece que alguns pesos vão caindo e as pessoas assim, então por que eu ainda tenho que manter esse lugar num lugar tão silencioso para mim? E aí as pessoas, como fosse exercitando um pouco esse músculo e começa agora a querer compartilhar um pouco mais. Então pessoas que estão falando mais com seus companheiros, companheiras, pessoas que estão indo buscar familiares, aqueles que talvez tenham uma maior abertura para poder falar alguma coisa, querer tirar dúvidas e tal. Então, ou com amizades, né? Amizades de longas datas, mas que nunca foram conversadas, nunca se conversou sobre abuso sexual e tal. Então, de alguma forma, tá aqui é a gente poder se fortalecer para poder, de fato, ir desconstruindo esse muro do silêncio. E a gente não ter que viver todo mundo de maneira isolada. Cada pessoa na sua terapia individual, todo mundo em silêncio, convivendo, mas sem poder tocar nesse assunto. Não. Eu quero muito que o abuso sexual, por mais indigesto que possa ser, eu quero que o abuso sexual seja tema da mesa do bar, seja tema do almoço de domingo, seja tema de uma reunião qualquer, porque acontece com tanta gente, e por que não, né? Teve um dia que eu recebi uns amigos aqui na minha casa, no ano passado, eu acho. E assim, eram pessoas que me conhecem há algum tempo e pessoas que sabem que eu sou Pásia. A gente nunca tinha parado para conversar tão abertamente sobre isso e tal, mas a gente conversando aqui na minha casa, discutindo sobre música, sobre cinema, sobre não sei o que, então eu falei, eita, pô, esse filme é muito importante, porque como foi abusado sexualmente, né, então não sei o que. Eu falei sobre isso com uma naturalidade e eu vejo que as pessoas olharam e como elas já me conhecem, elas escutam e eita, né, e tal, mas eu vejo que não é uma coisa tão natural assim, parece gerar um certo pesar e tal, mas o pessoal de alguma forma vai lidando de maneira tranquila. Então, é tirar esse tema desse lugar de tabu, sabe? É um lugar onde a gente fala e todo mundo, eita, meu Deus, e agora? O que é que vai acontecer? Então, não, e isso acontece com tantas outras pessoas, sei lá, perdi meu pai quando eu tinha 4 anos de idade, minha mãe separou, não sei o que e tal. A gente fala sobre outras situações traumáticas, por que o abuso sexual tem que ser o mais escondido, o menos falado? Então, aqui na comunidade a gente vem exercitando mais esse processo. Entendendo que ninguém, volta ao começo da primeira mensagem falada aqui, lembrando que ninguém é obrigado a fazer nada, ninguém é estimulado a ter que buscar alguém para falar. Na verdade, eu acho que eu peco até pelo excesso em termos de cuidado.
Então, quando eu vejo uma situação, sei lá, onde eu vejo que a pessoa ela tá muito, agora eu vou lá fazer e tal, não sei o quê, eu fico tentando encontrar um lugar de equilíbrio entre, logicamente, não querer demover 1 centímetro a pessoa daquela ideia, mas dizer à pessoa que ela tem o direito de, se por acaso ela precisa se cuidar um pouco mais, que ela se cuide, que talvez não seja fácil, que talvez não precisa... Aí volta o tempo de novo e tal. Então, eu acho que eu ainda peco por excesso em relação a esse lugar de, olha, pessoal, vamos se cuidar. Então, dizer que aqui é um lugar da gente sair do nosso silêncio e exercitar essa musculatura não quer dizer que existe um incentivo aqui de vamos todo mundo agora sair falando sobre isso. Não. Cada coisa no seu tempo. Não tem o melhor trabalho que uma pásia pode fazer no momento presente para poder desconstruir esse muro do silêncio é conseguir cuidar de si. Porque, inevitavelmente, quando ela começa a cuidar de si, cuidar das suas feridas, ela, de alguma forma, começa a desconstruir isso nas outras relações. Mas se uma págia, de alguma forma, ao entender racionalmente que é importante derrubar o muro do silêncio, ela vai lá e dá um passo maior do que o que ela está podendo dar naquele momento. Pode ser que seja tão retraumatizante que ela queira voltar para o silêncio dela e depois não queira mais tocar nisso. Então eu prefiro, pode ser excesso, eu prefiro ir gradualmente, ir tirando tijolinho por tijolinho, do que chegar e pá, vamos derrubar logo esse muro, porque o bom é fazer isso. Não. Os anos todos que eu precisei para levar para poder lidar melhor com isso, me colocam nesse lugar com forma mais cuidadosa. Mas, ao mesmo tempo, estamos sendo bem efetivos nesse processo de estar realmente buscando formas de sair da nossa solidão, do nosso silenciamento, sabe? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui. Se alguém falou mais alguma coisa. A comunidade tem me dado forças para fazer movimentos e falar coisas que eu nunca tinha sido capaz. Sou muito grata pela existência desse espaço, pois sinto que há pessoas disponíveis para me apoiar, ouvidos atentos para me escutar e, sobretudo, onde eu posso falar dos assuntos que me atravessam, dos meus medos e sofrimentos, sem me sentir invalidada, sem que nada seja minimizado. E isso é uma das coisas mais bonitas que um adulto que sofreu tanto na infância pode encontrar. Pois é. É interessante, né? A pessoa traz essa fala do não ser minimizado, né? De alguma forma, pessoal, essa temática do abuso sexual é por ser muito difícil falar sobre ela, até as pessoas que não são pásias e até as pessoas que são pásias e que não puderam cuidar das suas feridas, muitas vezes têm essa tendência de minimizar o que aconteceu. De alguma forma, minimizar é como se fosse uma forma de sofrer menos. Só que para quem carrega essas dores há tanto tempo, quando alguém tenta minimizar isso, é muito pesado, é muito difícil, porque, de novo, a pessoa parece que está sofrendo porque ela é besta, infantil, idiota, imatura, porque gosta de se revitimizar e tal. Não tem nada a ver com isso. É porque realmente, apesar dos anos todos terem passado, muitas vezes dói hoje como se tivesse acontecido ontem. Quem tem TEPT aqui vai entender bem o que eu tô falando. TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, né? Então, muitas vezes, não é só quem tem esse diagnóstico que pode sentir isso. Parece que a minha vida ficou pausada. Eu escrevi uma frase desse tipo. É como se o filme da minha vida tivesse sido pausado numa cena muito ruim e eu não soubesse como apertar o play de novo para poder sentir que a vida vai continuando. Parece que eu sempre voltava para aquele mesmo lugar e aquela tarde nunca terminou e aquele passado sempre volta e tal. Então, quando uma pásia chega para você para falar das dores dela, saiba, não é porque ela gosta de sofrer, não é porque ela gosta de se revitimizar, é porque ainda dói. E isso precisa ser, no mínimo, respeitado, no mínimo, acolhido. E isso a gente tem vivido muito aqui na comunidade. É até, entre aspas, mais fácil a gente conseguir fazer isso, logicamente depois de ter debatido bastante nos cursos e tal, porque cada pessoa carrega suas dores. Então, se todo mundo que está aqui de alguma forma compreende um pouco melhor essa ideia de ter que cuidar dessas dores, é mais difícil você julgar alguém que ainda está sofrendo por elas, porque, enfim, é aquela história, né? Quem tem teto de vidro não joga pedra na cara dos outros, né? Então, como é que eu posso julgar uma pessoa que está insistindo em falar das dores do passado se eu ainda não estou bem resolvido com as minhas? Então, eu sinto que a gente está criando esse ambiente muito mais validador, muito mais acolhedor, muito mais respeitoso para essas dores todas, sabe? Eita, uma outra pessoa falou aqui agora. Uma pessoa que chegou mais recente. Ela falou: cheguei há pouco tempo na comunidade, me senti muito bem. As pessoas são calorosas e acolhedoras. É um espaço bonito pra gente caber como é, do jeito que chega, sem pressão.
Eu adoro filmes, apaixonei pelos encontros que a gente fala sobre o vivido a partir dos filmes que assistimos. Ah, essa parte é massa. Eu achava, pessoal, que eu era a pessoa que gostava de filme. Achava, pô, eu tô colocando um dia da comunidade, um mês, só pra assistir filmes sobre a temática. E eu achava que isso era porque eu era muito viciado em filme. Só que eu descobri que tem uma galera muito mais louca do que eu aqui na comunidade. Tem uma galera que eu boto filme, aí a galera vai, sabe, descobre que tem um livro que foi escrito antes desse filme. Aí tem uma galera que vai atrás do diretor que deu uma entrevista, como foi gravar o filme. A galera traz umas informações que eu digo, irmão, essa galera gosta mesmo e tal. Então eu vejo que eu encontrei uma galera mais maluca do que eu. E aí tá legitimado que realmente o filme é importante. E aí o depoimento da participante aqui confirma isso. Assim, tá sendo muito bom. Os filmes, os filmes trazem uma possibilidade muito legal que é a gente poder dissecar realmente. É difícil. Aqui na comunidade, pessoal, a gente fala sobre nossas histórias, mas ainda, eu falei, né, que não tem uma afinidade de ser psicoterapêutica, né? Então a gente não tem uma necessidade de falar do detalhe do que aconteceu, quando o abuso aconteceu e tal, não. Se a pessoa quiser falar, garanto que vão ter ouvidos e olhos atentos para poder estar acolhendo isso, mas não é necessário. Então a gente pode falar de como está sendo nossa vivência do momento presente e tal, e cabe alguma coisa, mas nos filmes não. Como no filme não é a história de ninguém, então ali a gente pode parar e pensar, e projetar, e problematizar, e ver o que é, o que não é, e julgar alguma... Sei lá, aparece no filme uma situação de ter uma mãe ali, que é bem daquela mãe que julgou, que não acreditou, que revitimizou, que retraumatizou e tal. Então, quando é uma pessoa da comunidade falando sobre isso, a gente entende, acolhe e tal, mas talvez não seja nem tão fácil a gente falar de como tem raiva de uma pessoa dessa, pois é a mãe de uma pessoa da comunidade. Então, a gente tenta ter um lugar um pouco mais tranquilo e mais calmo para lidar com isso. Não que a gente tenha que passar pano para situações de desrespeito que acontece e tal. Eu mesmo, Guilherme, já me senti muito inflamado em algumas situações que as pessoas trouxeram para cá coisas do momento presente e tal. Mas no filme não. No filme é uma situação de uma pessoa que, enfim, fictícia e tal. Então ali sim, a gente pode se debruçar, mergulhar, questionar, problematizar e tal. E tem sido muito massa, muito rico, assim, os filmes que a gente tem assistido. E agora eu tô super despreocupado, que eu falei assim, meu Deus, vou ter que ficar catando filme pra poder trabalhar todo mês. Mas tem uma galera que já botou uma lista imensa de filme aqui, que eu falei, pronto, eu tenho um filme até o ano de 2030, então tá tudo certo, a gente vai trabalhando aos pouquinhos. Mas é isso, povo. Já tá aqui em 46 minutos o episódio do Danada, mas é porque como tá tendo gelado, se eu me permitir me exceder um pouquinho mais aqui com vocês. Mas é isso, pessoal. Isso é um pouco de tudo que a gente tem vivido aqui na comunidade. De alguma forma, ter esse lugar de pertencimento, ter esse lugar de reconhecimento. Quando eu criei a sigla Pásia, eu não tinha me dado conta. Na verdade, eu criei a sigla pensando no começo, mas em facilitar a minha vida no Instagram, né? Eu sou o tipo do cara, pessoal, eu sou o tipo de produtor de conteúdo que eu escrevo um texto, o que eu queria falar, e saio cortando quase metade dele para poder caber na legenda do Instagram, porque não cabe. Então, falar toda vez de pessoa adulta abusada sexualmente na infância e adolescência é muito caracteres. Então, eu, de alguma forma, criei Pásia para poder facilitar a minha comunicação. Só que logo depois que eu comecei a me reconhecer enquanto Pásia e comecei a falar desse lugar, foi muito legal entender que, eita, parece que antes não tinha um lugar para falar sobre isso. Na verdade, tem até outros termos que falam sobre quem passou por abuso sexual, são termos que eu não me identifico tanto. Em outro episódio eu falo sobre isso. Mas o que eu quero trazer nesse fechamento aqui é que se reconhecer enquanto Pásia e estar aqui na comunidade de alguma forma parece que trouxe um lugar para a gente poder pertencer. Um lugar que assim, eita, tem uma galera que fala assim, não, eu tenho a minha galera ali, eu tenho a minha turma, eita, hoje vai ser um encontro com a minha turma, hoje vai ser um encontro de alguma forma com aquelas pessoas que eu gosto tanto e tal. Então, tá sendo um lugar muito bonito de estar vivendo, de estar acolhendo, de estar se transformando aqui em conjunto com as pessoas. E é isso. Para quem quiser conhecer mais sobre a comunidade, tem aí, estamos lançando mais 2 turmas dos cursos que eu tenho lançado, e todas essas turmas têm a participação aqui na comunidade depois, né? Então, eu digo que eu não sei se eu fico mais contente pelo que acontece no curso, que eu acho muito bom, já acho massa, mas eu acho que eu fico mais feliz ainda porque eu sei que tudo que acontece lá vai ter uma continuidade ainda na comunidade e tal. Então, para mim tem se complementado muito esses 2 espaços, dos cursos e da comunidade. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. A gente vai se encontrando no próximo episódio, tá bom? Valeu, um abraço para todo mundo e até o próximo episódio.